ajeitada aqui. As diferenças de estatura, né? Paz de Cristo a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa série, né? Em Oséias, amor e rendição, uma resposta à graça escandalosa de Deus. Portanto, te convido a abrir a Escritura no livro desse profeta, o profeta Oséias, primeiro aí entre os profetas menores, e nós chegamos então no capítulo de número 4. Se você puder, fique de pé. Nós vamos fazer essa leitura. Livro do profeta Oséias, capítulo 4. A exposição será de todo o capítulo, mas eu farei a leitura do versículo 1 e peço à igreja que faça a leitura apenas aí do versículo de número 6, ok? Então, vou fazer a leitura do versículo 1 e a igreja fará a leitura do versículo de número 6. E diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Vamos orar? Pedir ao reverendo Rafael para que faça essa oração, pedindo a Deus que fale profundamente aos nossos corações. Senhor, graças te damos, Pai, porque estamos aqui diante do Senhor nesse culto que é para ti, Pai. Não para os nossos interesses, não para as buscas pessoais de nossos corações, mas para respondermos ao Senhor conforme o Senhor é digno, Deus. E que, de fato, todo esse culto seja recebido por ti, Deus, de forma a agradar o seu coração. Nós clamamos nesse momento, exposição da tua palavra, onde o Senhor fala de forma mais enfática aos nossos corações, que a sua voz seja ouvida, Deus. Que as nossas inquietudes não impeçam o teu falar, o teu agir, mas que, de forma graciosa, o Senhor vai falar a todos nós, e que nós saímos daqui cônscios que nos encontramos contigo, fomos direcionados pela tua voz, que a igreja esteja atenta, Deus, àquilo que o Senhor está a nos ensinar e a nos falar, Pai. Use a vida do reverendo João, para a glória do teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Igreja, nos últimos domingos, na exposição do capítulo 1 até o capítulo 3, nós percebemos de forma muito clara a relação entre o casamento de Oséias e Gomer e a infidelidade de Gomer, representando a relação de Deus com Israel, ou numa linguagem mais contemporânea, para a gente entender melhor ainda, a relação de Deus com a igreja no período do Antigo Testamento. Agora nós chegamos no capítulo 4. E no capítulo 4 até o capítulo 14, nós vamos perceber que o autor deixa um pouco essa questão da relação entre ele próprio, a sua experiência de casamento com Gomer, e ele vai continuar falando dessa relação de Deus com a sua igreja. Entretanto, ele vai usar outras figuras de linguagem, outros cenários. E qual é o cenário do capítulo 4? O cenário do capítulo 4 é um cenário de julgamento. A ideia de um tribunal.
Israel está sendo intimado a ouvir a palavra que Deus tem para ele, e não é uma palavra boa. Aliás, esse foi um texto, irmãos, eu confesso para vocês, o Jefferson, nosso líder aqui da mídia, né? Pode me passar o título da mensagem? Eu fiquei com dificuldade para achar um título. Eu tenho dificuldade para achar títulos negativos, sabe? Que tem um não, né? E essa mensagem é uma mensagem basicamente de exortação, uma mensagem de acusação de Deus para com a sua noiva, para com a sua igreja. Uma mensagem dura, mas uma mensagem necessária. Aonde estão aí os aspectos judiciais desse cenário montado pelo profeta? Está no versículo 1. O versículo 1 diz que o Senhor, o Deus de Israel, ele tem uma contenda com os habitantes da terra, com a sua igreja, os israelitas. Essa ideia aqui dessa palavra contenda é a ideia de um processo judicial. É como se o Senhor chamasse o seu povo para um processo judicial, numa linguagem figurada aqui. E eu gostaria de chamar a sua atenção para a primeira palavra que aparece no versículo 1. No hebraico, ela é uma palavra muito comum, a palavra shema. Ela é muito usada, especialmente lá em Deuteronômio, né? Capítulo de número 4 ou 6, me ajude. Capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aqui essa expressão também aparece, aliás, ela aparece diversas vezes no Antigo Testamento, com essa ideia de chamamento, mas não é um chamamento apenas para escutar, um chamamento apenas para aderir uma ideia, uma concepção intelectual. É um chamamento a uma resposta obediente. É um chamamento, nesse contexto aqui do capítulo 4, para um despertamento, para uma aceitabilidade de um diagnóstico que também será feito. Há aqui um cenário judicial, mas há também, nesse cenário judicial, nessa intimação de Deus para com o seu povo, há um aspecto de um diagnóstico, de como um médico, sabe, o médico quando ele fala, olha, ele pega o exame, né? Fala, olha, você está com esse problema aqui, esse outro, esse mais grave. E a grande questão do capítulo 4 é que, pelo menos nesse capítulo, nós não temos um antídoto apresentado propriamente. Essa foi uma das dificuldades a organizar essa mensagem. Talvez o antídoto tenha que ficar para nós nessa manhã, e que é perceptível no texto, é essa primeira palavra do versículo 1. Ouve, que está no plural no hebraico. Ouçam. Ouçam, filhos de Israel. Ouçam não apenas de escutar uma palavra, tá, ok. Mas absorvam. E não é uma intimação qualquer. Não é uma palavra qualquer. O texto nos mostra que há uma solenidade, há uma escuta realmente que tem que ser uma escuta ativa, uma absorção prática, obediente. Porque não é qualquer coisa que você deve ouvir. O que diz o versículo 1? Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Ouve a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Uma palavra de acusação. O Senhor tem acusações contra o seu povo. E eu gostaria de destacar 3 acusações forenses, né, presentes aqui no texto. Antes de falar das acusações, eu gostaria de chamar a sua atenção do porquê
o Senhor tem essas acusações contra o seu povo. E elas estão presentes no versículo 1º, a parte B do versículo 2º também. Olha só o que diz o texto. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, e aí agora nós temos as razões pelas quais o Senhor vai acusar o seu povo. Quais são elas? Porque nela não há verdade, nem amor, nem, e essa expressão, gente, é a mais central no capítulo 4, nem conhecimento de Deus. Mas o quê? O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que o profeta está reivindicando aqui. Todas essas palavras, do final do versículo 1º, e especialmente o versículo 2, o profeta está reivindicando coisas que o Senhor já tinha falado com o seu povo antes. Então, eu chamo a sua atenção, deixa marcado aí as Escrituras, em Oséias, mas vamos comigo ao livro do Êxodo. Êxodo capítulo 19. O Senhor já tinha tratado com Israel, aliançado com Israel algumas coisas. E eu chamo a sua atenção, então, para o capítulo 19. Versículo de número 1º em diante. Olha o que diz. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Lembra de Pedro, capítulo 2, versículo 9? São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha o que acontece no versículo 7 e 8, preste atenção. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Deixa marcado em Êxodo. O Senhor tinha uma aliança. Na verdade, o Senhor tem uma aliança com o seu povo. E Oséias, ele vai ser ordenado a falar essas palavras com Israel, porque Israel está quebrando essa aliança. Logo depois do Senhor falar para Israel, para o povo de Deus ali, através de Moisés, as condições daquela aliança, os aspectos daquela aliança, o que nós temos no capítulo 20 de Êxodo? Os 10 mandamentos, o decálogo. E perceba a relação do que Oséias fala no versículo 2 do capítulo 4 e o que está escrito aí no capítulo 20 de Êxodo, a partir do versículo 13. O que está escrito aí? Versículo 13 diz o seguinte: não matarás. O que nós temos na vida da igreja de Israel nos tempos de Oséias? Homicídios sobre homicídios. O que está escrito no versículo 14? Não adulterarás. O que nós temos
no Israel de Oséias? Adultérios. Versículo 15. Não furtarás. O que nós temos em Oséias? Roubos. E assim por diante. Portanto, as acusações contra o povo de Deus, da antiga aliança, através de Oséias, são acusações por conta da quebra da aliança por parte dos israelitas. Eles disseram para Moisés, tudo que o Senhor falou, e eles falaram a uma, né? Como se todos numa só palavra. Tudo que o Senhor falou, faremos. E a pergunta que eu faço é, fizeram? Não, não fizeram. E o Senhor tem pelo menos 3 acusações, eu gostaria de chamar a sua atenção para elas. O versículo 3 é uma consequência, né? O versículo 3 diz assim, ó, por isso, a terra já está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Ou seja, já temos as consequências, e então, a partir do versículo 4, nós temos, então, as acusações. Primeira acusação. E essa é dirigida mais especialmente, dos presentes aqui, né? Não sei quem está ouvindo aqui online, para mim, para o reverendo Rafael, presbítero Gerson, presbítero Gedson, os demais oficiais da igreja. É uma acusação contra, não significa que também não se aplique a toda a igreja, mas ela é uma acusação muito direcionada à liderança. É uma acusação contra os sacerdotes de Israel. Versículo 4 até o versículo de número 10. Israel está sendo destruída porque seus sacerdotes rejeitam o conhecimento de Deus. Foi o texto que vocês leram em uníssono no início. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E por que falta conhecimento para o povo? Porque os sacerdotes, aqueles responsáveis por ensinar o povo, rejeitaram o conhecimento de Deus. O conhecimento do versículo 6 é o conhecimento de Deus que está falando aí no finalzinho do versículo 1. E no versículo 6 também nós temos a expressão de que esse conhecimento é o conhecimento de Deus e é o conhecimento da lei de Deus. O versículo 6 diz isso também, o conhecimento da lei de Deus, da palavra de Deus, da palavra escrita de Deus, dos textos que nós lemos aqui, do Decálogo. Irmãos, aos sacerdotes de Israel foram confiados os oráculos de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, os ensinamentos de Deus, e eles estavam abandonando isso. Eu chamo a sua atenção mais uma vez para a lei de Moisés, agora no livro de Levítico, capítulo de número 10, versículo 10 e 11, onde fala dos deveres dos sacerdotes e levitas. Olha só o que diz o texto, Levítico capítulo 10, versículo 10 e versículo 11. O texto diz que os sacerdotes, essa liderança da igreja no Antigo Testamento, ela tinha que ser exemplo de vida e fazer diferença, para fazeres diferença entre santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Eles tinham que ser modelo de limpo, de santo, de santidade para o povo. Versículo de número 11, o que mais que eles têm que fazer? E para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Irmãos, eu não tenho dúvida de que muitas igrejas, ainda hoje, estão sendo destruídas ou destruídas pela mesma razão. E isso não tem a ver com estrutura denominacional, a estrutura do prédio,
quantidade de pessoas, porque uma comunidade pode estar lotada. Vocês acham que o culto de Israel era vazio? E faltar o conhecimento de Deus. Pela mesma razão. Porque na atualidade também, nós temos não poucos, mas muitos sacerdotes, muitos pastores, muitos líderes eclesiásticos que rejeitam o conhecimento de Deus. Eles não fazem diferença entre o santo e profano, e o limpo e o impuro. Eles se afundam na impureza, eles não vivem uma vida piedosa, não ensinam a sã doutrina, falsos ensinos estão a rodo no nosso tempo, no nosso Brasil. Sabe o que eu gostaria de dizer para a igreja? Uma advertência. Tome muito cuidado com homens, com sacerdotes, com líderes, pessoas que exercem função semelhante à que eu estou exercendo agora aqui nesse púlpito. Tome muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Eles podem ser instrumento de bênção para a sua vida, mas pode ser instrumento de maldição, infelizmente. Muitos o são. Antes de ouvir os sacerdotes, os líderes, os pastores de Deus, ou aqueles que se dizem que são pastores, antes de ouvi-los, antes de dar atenção ao que está falando, busque conhecer as suas origens. Quem que é esse que está falando? Quem que é esse que está falando? Quem que é esse aí que está em cima do púlpito? Quem é esse aí? Como que ele chegou nessa posição? Eu conheço pastores que, assim, eles foram ordenados, ou na linguagem mais popular do evangelicalismo brasileiro, eles foram ungidos, assim, do nada, né? Auto-unção, ou numa igreja que eles frequentavam lá, o próprio pastor individualmente decidiu ungí-lo, sem uma confirmação, uma aceitabilidade da igreja. Eu já vi um colega de uma igreja neopentecostal falando que ele desungiu um pastor. Que ele deu a unção, ele ungiu, e depois não lembro o que ele fez lá, que ele meio que tirou a unção dele e agora ele não é pastor mais. Né? Quem que é esse que está diante de nós anunciando a palavra de Deus? Qual que é a teologia dele? O que que ele ensina? Provém de Deus mesmo? Ele consegue, assim como os profetas, dizer, assim diz o Senhor, e mostrar mesmo na palavra que é aquilo ali que Deus está falando? Ele anuncia a verdade de Deus, ele tem boa teologia. Quais são suas motivações? O que ele quer com esse pastorado? Nós vamos ver o que os sacerdotes de Israel queriam, os interesses. Como é que é a sua vida? Como é que ele trata a família dele? Irmãos, eu sei que percalços na vida acontecem, pode acontecer na vida de pastores. Mas tem gente aí que está brincando com a coisa. A vida toda imunda e pregando como se não... Né? Terceiro, quarto casamento, e está lá, pregando a palavra de Deus. Isso não é coisa nova, igreja. O que Oséias está nos mostrando, isso é coisa antiga. E por isso a igreja, cada um de nós, aliás, devemos ter muito cuidado com liderança eclesiástica. Cuidado que eu falo é de investigar, averiguar, mas calma aí, quem que é esse aí que está anunciando? E o que sai de sua boca? Óbvio que eu não estou dizendo que nós não devemos respeitar a liderança. Óbvio que Deus, sim, concede aos seus líderes certas responsabilidades e honrarias também. Há uma certa honra e obediência que a igreja deve prestar aos seus líderes, respeito. Mas antes disso, quem é este? O que está saindo da sua boca? Quais são suas origens? Quais são suas motivações?
eu chamo a sua atenção para o versículo 7 até o versículo 10. Olha quem são esses sacerdotes de Israel. Lembre-se que o versículo 6 fala que o povo perece por falta de conhecimento, esse conhecimento que os sacerdotes não anunciam. Olha só o que diz o versículo 7. Quanto mais estes se multiplicam, estes quem? Os sacerdotes. Quanto mais aumento, quanto mais pastores tem Israel, o que acontece? Tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra, que existe a honra sacerdotal, sim. A sua honra em vergonha. Versículo 6. Quais são as motivações desses sacerdotes? Quais são as intenções desse pastorado? Que pastor é esse? Que interesse é esse? Ele está interessado em quê? O que está escrito aí? Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Eles estão sedentos, mas pelo pecado do próprio povo. Versículo 9. Por isso, como é o povo, olha só, a igreja, a responsabilidade de um líder da igreja. Eu lendo esse texto, eu falei, eu tenho grande responsabilidade, eu fui lembrado disso. Olha o que diz o versículo de número 9. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. É claro que existem algumas exceções. Eu creio que há povo de Deus, que há crentes verdadeiros, até mesmo no meio de comunidades, que muitas vezes o pastor ali está com a vida toda desandada. Acontece, tem sim. Mas a ideia aqui é que, no geral, quando a liderança vai mal, quando a liderança é uma liderança impura, que não faz essa diferença entre o santo e o profano, uma liderança descomprometida, isso resulta também na vida de toda a igreja. Versículo 9, por isso como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei, isso não vai ficar por assim mesmo. Essa liderança vai ser castigada, castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. E olha o que vai acontecer com eles no versículo 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Por quê, igreja? Porque ao Senhor deixaram de adorar. Porque ao Senhor deixaram de adorar. E a pergunta que fica é, pararam de adorar mesmo? Não tem adoração mais em Israel? O que vocês acham? Eu pegando outra caneca aqui. Eles não deixaram de adorar. O profeta Oséias vai nos mostrar que a segunda acusação que o Senhor tem contra a sua igreja veterotestamentária, do período de Oséias, é uma acusação contra a idolatria de Israel. Eles não adoram ao Senhor, Yahvé, mencionado aqui, né, o nome, o Deus deles, o Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Deus. Eles não adoram a este. O Senhor repreende os sacerdotes porque é culpa deles. Mas o Senhor também repreende e acusa esse povo porque, ao invés de adorar o verdadeiro Deus, eles adoram outros deuses. Essa é a segunda acusação que nós temos aqui. E ela está presente dos versículos 11 até o versículo de número 14. Irmãos, os sacerdotes não conhecem o Senhor e, consequentemente, o povo não conhece o Senhor. Mas eles continuam adorando e adorando outros deuses. Irmãos, é assim que acontece até hoje. Todo ser humano foi criado para adorar, para prestar culto. Deus criou o ser humano assim. Eu creio que até mesmo o mais ateu, ele tem um Deus no seu coração. Ele tem uma adoração no seu coração. Ele presta algum tipo de culto. E qual é o tipo de culto que Israel está prestando aqui? O qual o Senhor vai acusá-los. Acompanhe comigo aí o versículo de número 11 até o versículo de número 13. A sensualidade, o vinho
e o mosto tiram o entendimento. Mais uma vez, a ideia aqui do conhecimento de Deus, da falta do conhecimento de Deus. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Esses versos, muito provavelmente, estão se referindo a uma deusa muito famosa na Mesopotâmia. E por muito tempo. Se você depois colocar na internet, escrever assim, imagem da deusa ou poste ídolo, alguma coisa assim, da deusa Aserá, você vai ver uma imagem bizarra dessa deusa. Pesquisa agora não. Pesquisa depois. Uma imagem bizarra. Ela era considerada uma deusa da fertilidade, a deusa cananeia da fertilidade. Vocês lembram quando Josué ele entra na terra dos cananeus ali em Canaã? O que o Senhor adverte a respeito dos deuses dos cananeus é muito semelhante ao texto que nós acabamos de ler. Chama a sua atenção aí para Deuteronômio, capítulo 12, versículo 2 e 3. Olha o que diz aí. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 2 e versículo 3. Deuteronômio 12, capítulo 12, versículo 2 e 3. Diz assim, para o povo, para eles entrarem na terra, né? Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram os seus deuses, sobre os altares, altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares, e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. A pergunta que eu faço é, fizeram isso? Irmãos, Israel não fez isso. Eles entraram na terra, e por mais que não era um culto legalizado pela governança sacerdotal, política de Israel, se você perceber na leitura minuciosa, atenta, de Samuel, do livro dos reis, crônicas, você vai perceber que Israel está sempre com um ídolo no bosque, um ídolo nos outeiros, nas montanhas. Só que, nos tempos de Oséias, o negócio ficou escancarado e institucionalizado. Por exemplo, no período de Davi, de Salomão, você vê Salomão nem tanto, que depois ele vai se desvirtuar. Mas vamos pegar o exemplo de Davi. O culto recebe ali uma sofisticação maior, os salmos são escritos, a ênfase no Deus verdadeiro, mesmo assim, clandestinamente, de forma ali periférica, Aserá e outros deuses eram adorados. Israel vai se prostituir com essa deusa, a deusa da fertilidade, a deusa que garante a colheita, a deusa que garante a provisão, o alimento, o pão diário, a Aserá. E você percebe que no texto que lemos também há a questão da prostituição, porque o culto a Aserá envolvia relação sexual entre o adorador e as profetisas, as sacerdotisas, e a ideia de que aquela relação entre eles, aquela relação sexual, ela ia, de alguma forma, manter um contato com a deusa Aserá, que iria prover a fertilidade, a provisão, a agricultura farta que eles tanto necessitavam.
O Senhor, então, acusa eles dessa idolatria, e é interessante que no versículo de número 14, ele vai falar o seguinte, o Senhor, na sua acusação, né? Ele vai dizer assim, olha, essa acusação é diretamente aos homens. Olha só o que diz o versículo 14. Não castigarei vossas filhas, que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram. Não que Deus não concebesse o ato delas como pecado, e nem mesmo que não merecesse punição. Mas olha o que diz o texto na continuidade. Porque os homens mesmos se retiraram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais, essas sacerdotisas cultuais. Pois o povo que não tem entendimento, mais uma vez a questão do entendimento, do conhecimento de Deus, corre para a sua perdição ou para a sua destruição. Nos tempos bíblicos, naquela sociedade patriarcal, o homem, ele não era só o líder e que era responsável pela provisão do lar. Ele era o dono da sua esposa e dos seus filhos. O homem era o cabeça do lar como chefe proprietário de tudo que estava dentro daquela casa. Esposa, filhos, se ele tivesse servos, servas, ele é o dono. E o Senhor vai de encontro a esse que tem essa responsabilidade e diz, vocês são responsáveis por esse pecado de idolatria, essa acusação de idolatria contra o povo de Deus. Mas em terceiro e último lugar, eu chamo a sua atenção para a terceira acusação que eu consegui perceber nesse texto. A acusação que está dos versículos 15 até o versículo 19. E trata-se de uma acusação ao nominalismo. Nominalismo. Irmãos, o que é o nominalismo? Resumindo, é quando alguém apenas tem o nome de que pertence àquela fé. É alguém que só professa ter fé, ele só diz que tem, ele só declara que tem, mas a vida, a prática espiritual está longe, está distante. Muito relacionado com a profecia de Isaías, que foi mencionada por Jesus. Quando ele critica, o Senhor Jesus, aqueles que, sacerdotes, escribas de sua época, Jesus falou assim, vocês limpam o exterior do prato, mas o interior fica sujo, do copo também. O profeta Isaías diz assim, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é uma boa definição de nominalismo. E olha só o que o Senhor diz para Israel. E aqui nós temos a presença de Judá também. Lembrando, igreja, que Israel, a mensagem de Oséias é uma mensagem para Israel, reino do norte, que nós temos estudado aqui na escola dominical. O reino de Israel já tinha se dividido, o reino do norte, 10 tribos, e a mensagem do profeta Oséias é para o reino do norte, e nós temos Judá, ao sul. E nos tempos de Oséias, aproximadamente aí 700 anos antes de Jesus Cristo, nos tempos de Oséias, o reino do norte estava com esse cenário que nós estamos vendo, mas o reino do sul ainda tinha preservado uma certa adoração mais saudável. E agora Oséias, de forma um pouco sarcástica, ele vai trazer a questão de Judá para falar, olha, não misture com esse povo de Israel não, porque esse povo é um povo nominal. Eles dizem que me adoram, mas na verdade eles adoram a Será. Como nós vimos nos capítulos anteriores, eles adoram a Baal, eles adoram outros deuses. Olha só o que está escrito no versículo 15. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, você quer se entregar a Será, a Baal, contudo, não se faça culpado Judá, reino do sul. Não se faça culpado Judá. Nem venhais a Gilgal. Gilgal aqui um termo pejorativo, para falar de uma adoração contaminada. E nem subais a Bet-Aven. E aqui uma expressão sarcástica mesmo. É como se fosse um contraponto ou um contrário de Betel. Betel, junção de duas palavras. Bet, casa, e El é um resumo, uma síntese do nome Elohim, que é Deus.
Então, Betel, casa de Deus. E Bet-Aven, casa do pecado, casa da imundícia, casa de prostituição, casa de maldição. Não venhais a Bet-Aven. Nem jureis dizendo. O que dizem? O que eles juram dizendo? Vive o Senhor. O Senhor é bom. E o Senhor aqui é o nome de Deus mesmo, a tradução, tá? Yahvé, o Deus de Israel. Vive o Senhor. Mas a vida deles é uma vida longe do Senhor. É uma vida distante do Senhor. E o sarcasmo continua, versículo 16. O que Oséias diz para Israel? A respeito de Israel, né? Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Ele traz a ideia de uma vaca rebelde, Israel, e ele faz a pergunta sarcástica. Ele fala assim, olha, será que Israel pastoreia o seu povo como um pastor que pastoreia suas igrejas de forma dispersas, em vasta campina, sem estar juntinho, sem estar próximo desse povo, sem estar cuidando desse povo, sem estar junto desse povo? Será que o Senhor faz isso? Obviamente que não. E para a gente concluir, igreja, os versículos 7 a 19 mostra que Israel, esse Israel que recebe a mensagem de Oséias, esse Israel não vai ouvir as acusações do Senhor, eles não vão ouvir o chamado do Senhor, eles não vão dar atenção à palavra de Deus, eles não vão obedecer à palavra de Deus. Essas acusações entram num ouvido e saem no outro. E o profeta diz o seguinte, olha, Efraim, que é um sinônimo para Israel, versículo 17, está entregue aos seus ídolos. É deixá-lo. Nós vamos ver todo o livro de Oséias. E nós vamos perceber, Israel não ouviu a voz de Deus. Se você continuar estudando a história de Israel, mesmo depois de Oséias, Israel não ouviu a voz de Deus. Israel continuou desobediente. Mas há uma mensagem de esperança para nós nessa manhã. Existe um Israel que ouviu a voz de Deus. Vocês sabem quem é esse Israel? O Israel personificado. O Israel de fato, o Israel verdadeiro. Porque, como o reverendo Rafael tem enfatizado aqui, muitas vezes, na mensagem de Oséias, não sejamos hipócritas. Esse diagnóstico, muitas vezes, é o nosso diagnóstico. Essas acusações, se a gente olhar para a nossa vida, muitas vezes a gente fala, essa é para mim também, é para a minha vida também. Mas a nossa esperança é que houve um Israel representante para nós. Um Israel que nos torna israelitas também. Eu chamo a sua atenção para o Novo Testamento, capítulo 2 de Mateus, versículo de número 15. Mateus capítulo 2, versículo de número 15. Vamos ler deixa eu ver aqui, 15, 2:15. (14:15). Vamos ler o 14:15. Olha só o que diz. Dispondo-se ele, no caso aqui José, que teve um sonho revelacional para sair das terras de Judá, ele recebe um sonho porque Herodes manda matar todas as crianças, todos os meninos, perseguindo as crianças. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino, no caso Jesus, e sua mãe Maria, e partiu para o Egito. Agora olha o que diz o versículo 15. E lá ficou até a morte de Herodes. E aí agora nós temos a interpretação de Mateus a respeito desse evento. Qual que é a interpretação de Mateus? Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, no caso Oséias, o profeta Oséias. E o que ele diz? Do Egito
chamei o meu filho. Agora, olha que interessante. Eu chamo a sua atenção de volta para Oséias, agora no capítulo de número 11. Olha o que diz Oséias, capítulo 11, versículo 1. E veja a quem Oséias está se dirigindo. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Oséias está se referindo a quem e quando? Oséias está se referindo a Israel em qual momento? Dos tempos do Êxodo, do livro de Êxodo, através de Moisés. E o Senhor está falando, olha, lá do Egito, ele era menino ainda, ele estava na sua infância, na relação comigo. Eu tirei de lá, eu resgatei, tirei do Egito chamei o meu filho. Olha o que diz o versículo de número 2, Oséias 11, versículo 2. O que esse filho fez? O que esse filho do livro do Êxodo fez? Quanto mais eu chamava, o que acontecia? Tanto mais se afastavam, se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. E Israel continuou na sua desobediência. Mateus está olhando para essa profecia e dizendo, aquele Israel desobedeceu. Mas o novo Israel, na pessoa de Jesus Cristo, obedeceu a Deus. Ouviu a voz de Deus. O que Mateus registra no capítulo 4? Depois de voltar do Egito, para onde ele vai? Capítulo 4 de Mateus? Para o deserto. E no deserto ele é tentado, não é? E ele vence na tentação do deserto. Ele manifesta o reino de Deus na terra. Ele cura os coxos, paralíticos, os leprosos. Ele tem misericórdia dos desobedientes de Israel, dos perdidos de Israel. Ele continua atraindo com cordas de amor, perdoando, amando, obedecendo o Pai até a morte e morte de cruz. Ao terceiro dia ele ressuscita, sobe aos céus. E até hoje, igreja, ele continua intercedendo por nós, que também nos tornamos Israel através dele. O Senhor acusa o seu povo, ele mostra um diagnóstico claro do seu povo, mas ele jamais abandona o seu povo. A mensagem de Oséias é uma mensagem de amor e rendição. Uma resposta à graça escandalosa de Deus. Ele não abandona o seu povo. Ele não deixa o seu povo. O seu povo se prostitui com Aserá. Os sacerdotes rejeitam o conhecimento dele. O seu povo caminha como uma prostituta, mas o Senhor a chama, e agora com essa revelação progressiva que nós temos, ele chama o seu povo, ele chama cada um de nós, através do Israel perfeito, Jesus Cristo. Aquele Israel voltou do Egito e obedeceu a Deus. O outro, nós sabemos o que aconteceu no deserto, né? Por isso a nossa esperança não está em Israel, nação. Nossa esperança está no Israel, pessoa de Jesus Cristo, que também nos faz um destes israelitas, um destes do povo de Deus, por meio da fé somente. Nele é a esperança para nós. Nele nós temos, de fato, um advogado mediante essas acusações que são justas contra nós. Ele nos absolve. Ele tomou sobre si essas acusações para nos conceder perdão. Que na nossa caminhada nós possamos seguir olhando para este Israel de Deus,
para esse Israel do capítulo 2 de Mateus, que volta do Egito e é modelo para a nossa vida e para a nossa caminhada. Deus nos abençoe e que possamos seguir segundo esse novo Israel, Jesus Cristo. Sentados mesmo, vamos orar mais uma vez? Talvez diante dessas acusações há questões que você precisa confessar a Deus, pecados que você precisa reconhecer, ouvir as acusações, ouvir a palavra do Senhor, e que você possa olhar para Jesus Cristo como modelo para a sua vida, que você possa crer nele, confiar nele. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela palavra vinda ao nosso coração. Nós confessamos que aquele diagnóstico de Israel muitas vezes não é diferente do nosso, mas por meio de Jesus Cristo, o menino que voltou do Egito e te obedeceu até a morte de cruz, por meio da fé nele, redime o teu povo, fortalece o teu povo, santifica-nos através dessa mensagem do profeta Oséias, que de fato esse amor possa nos constranger à obediência, esse amor possa nos conduzir a uma resposta de santidade, de verdade e de conhecimento do Senhor, conhecimento que nos é dado através do Filho. Afinal de contas, o Filho mesmo disse que ninguém te conhece, senão Ele mesmo, e que não é possível te conhecer, senão através dEle. O autor de Hebreus diz que Ele é a expressão máxima do Senhor. Ó Deus, ajude-nos como igreja a olhar para Jesus e a confiar em Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Olho para a cruz, e para a cruz